Estamos aqui com a professora Vanessa Leal, que vai nos ajudar nessa entrevista e vai falar sobre a aplicabilidade da Lei 11.645. Vanessa, boa tarde. Boa tarde. Então vamos às perguntas. Em primeiro lugar, para que série você leciona e qual é o seu tempo de magistério? Eu leciono para o 3º ano de escolaridade e leciono na escola pública há 5 anos. De alguma maneira, você aborda temas ligados à história indígena e afro? Sim, abordo, mas enfrento muita dificuldade com a comunidade em geral do complexo escolar. E você tem conhecimento sobre essa lei, a Lei 11.645, que determina que seja incluído no ensino público a história e a cultura afro-indígena? Sim, possuo esse conhecimento. Você viu alguma mudança em relação aos alunos e a professores a partir do momento em que essa lei passou a vigorar? Em alunos e professores eu não vi muita mudança, mas na comunidade em que eu trabalho houve até um abaixo-assinado não concordando com o ensino sobre essa temática. Ok. E quanto à sua opinião, você concorda com essa lei? Concordo e acho um absurdo que tenha sido necessário virar lei para que hoje em dia seja ensinado isso para nossas crianças. Ok. E como você acredita que essa lei possa vir a contribuir para a nossa sociedade? Olha, eu acho que pode contribuir com a diminuição de preconceito étnico e religioso, mas para isso ocorrer é necessário um melhor abordamento e desenvolvimento desse tema, que atualmente ele não é trabalhado da forma correta. Estou aqui no Colégio Doutor Luciano Pestre, em Niterói, fazendo uma pesquisa sobre a aplicabilidade da Lei 11.645. Vou falar com o professor José Eduardo, professor de História, né? Então, quanto tempo de magistério você tem? 13 anos. 13 anos. E qual a série você ensina? Eu trabalho com o 6º ano, 6º até o 3º ano do ensino fundamental e médio. E o senhor tem conhecimento sobre essa lei? Sim, tem, que inclui nos currículos, né, a obrigatoriedade de está incluindo temas sobre afrodescendentes, indígenas, né, E o senhor aborda esses temas nas suas aulas ou tem alguma dificuldade em abordar? Tá, a dificuldade principal é que você não tem muito material didático sobre isso. Então, assim, você tem que trabalhar o conteúdo que é tradicional, que não vem antes da lei, né, e você tentar abrir espaços para que você use os outros lados ou inclua esses temas na própria aula. E a partir dos materiais que a gente tem em trabalho, a gente não tem acesso a esse conteúdo específico. Aqui no caso da escola, então, a gente não tem acesso a livro nenhum, na verdade. E o senhor viu alguma mudança em relação aos alunos, aos professores, a partir do momento que essa lei passou a vigorar? Não, assim, uma mudança muito grande não, mas assim, na verdade vários professores eles já, bem ou mal, já trabalhavam com esses assuntos, né, ou com esses temas específicos, né, de não trabalhar só com a visão dominante, ou a visão da colonização, mas assim, já tentar sempre colocar temas que são diferentes, digamos assim, né? Temas, por exemplo, se você está incluindo como personagens tanto o índio, né, tanto o afrodescendente, como atores principais, né, nesse processo de formação do Brasil. Então, assim, muitos, no meu caso, eu já trabalhava isso antes, mas assim, não após a lei, como obrigatoriedade, não com material especificamente que eu tenho para trabalhar. O senhor concorda com essa lei? Sem dúvida. Acho ela mais do que necessária. Num país que você tem você pode ter diversas visões dessa formação da sociedade com vários grupos diferenciados, onde a participação do afrodescendente é essencial, do indígena é essencial, e não era sempre relevado pelos conteúdos ou pelos livros didáticos anteriores. Então, assim, eu acho essencial isso, na verdade. E o senhor acha que essa lei possa contribuir
acho que ela contribui inegavelmente com maior conhecimento, né, da formação do próprio Brasil, né, e a própria colocação das pessoas, dos indivíduos na posição que elas têm hoje, né. É inegável que acho que o Brasil é um país tão novo, uma formação tão nova, e esses grupos assim, são tão importantes na formação, né, da identidade brasileira, da mesma forma que digamos assim, o grupo ou o setor colonizador tinha ou tem preponderância a história do colonizador. Né? Ela é tão, esses outros grupos são tão importantes ou até mais, né, pela própria consideração do que é o Brasil hoje em dia. Né? Isso você estudar isso, você explica um pouco a posição de cada um nos dias de hoje, né? Onde o problema do racismo não está resolvido, onde o problema da incorporação do indígena ainda também não está resolvido. Né? E você consegue entender melhor o que você tem no Brasil, a formação no Brasil, e o que você pode estar avançando, porque ainda tem muita coisa para avançar. Meu nome é Tássia, eu leciono aqui no CAP-UERJ para as turmas de primeiro e segundo ano do ensino médio. Quanto tempo que você atua no magistério? Há um ano, eu comecei esse ano. Dentro da sua disciplina, de que forma você costuma abordar os temas ligados à história afro e indígena? Bom, eu sou professora de Sociologia aqui do CAP, né? E eu não trabalho com essas temáticas diretamente. No currículo não tem nenhuma temática afrodescendente ou mesmo africana especificamente, então esses temas sempre são abordados de forma paralela em algum outro conteúdo. Como, por exemplo, quando a gente falou, coincidência hoje na aula de movimentos sociais, sobre o movimento negro. Daí sempre surge o debate e se fala sobre essa questão histórica do Brasil, dos negros, da descendência afro-brasileira, mas não é uma temática principal do meu curso. Você tem algum conhecimento sobre a Lei 11.645, que torna obrigatório o estudo da história da cultura afro-brasileira e indígena? Tenho sim, eu já conheço essa lei até por causa da UERJ, eu me formei lá e na UERJ eles já estão divulgando essa informação de que existe essa lei, e, inclusive o curso de graduação de História da UERJ já segue esse modelo em que eles incluíram dentro da graduação, se eu não me engano é a primeira graduação a fazer isso, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a incluir História da África no currículo da graduação, justamente para que as pessoas formadas na graduação, na licenciatura, possam lecionar posteriormente essas matérias com mais qualidade. E eu sei que elas vão passar a fazer parte do currículo, não sei exatamente em que pé anda, se já é cumprida essa lei, ou se ainda tem um prazo para ser iniciada, mas eu sei que ela existe sim. Você viu alguma mudança em relação aos alunos e até os próprios professores a partir do momento que essa lei passou a vigorar? Infelizmente não, nenhuma diferença de postura dos professores e muito menos dos alunos, porque não chega nem aos alunos essa questão. Acho que eles não conhecem nem mesmo essa lei. Você concorda com a lei? Sim, com certeza, é extremamente importante que no Brasil, não, assim, a gente está falando da nossa realidade, né? Que exista sim um conhecimento sobre a África, sobre a situação em que existe lá, sobre a questão da migração para o Brasil, e que exista um conhecimento da cultura negra, da cultura afrodescendente, brasileira, no contexto internacional também. É importante que exista todo esse conhecimento, essa noção sobre o que é ser negro, sobre o que é cultura negra, não só para os professores, para os alunos, mas para a sociedade brasileira como um todo. Se isso for disseminado, vai ser algo muito importante. Como que você acredita que essa lei pode vir a contribuir? Então, é mais ou menos o que eu já disse. Eu acho que ela vai justamente fazer com que a população negra e a população que não é negra, que é miscigenada do Brasil, consiga compreender melhor o que é ser negro, consiga compreender por
porque existem diferenças sociais entre os negros, entre os brancos, entre as diferentes raças. Se existem raças ou não, isso é uma coisa que muita gente tem dúvida. Então é justamente acabar com essas dúvidas. Todo mundo acha que sabe, mas também acha que não sabe. Fica uma dúvida muito grande sobre essas temáticas, sobre o racismo, se o racismo existe ou não, essa coisa do mito da democracia racial. Então tudo isso, assim, todo mundo fala, solta algumas coisas, mas a gente, por exemplo, em sala de aula, eu percebo que ninguém sabe muito bem o que está falando. Às vezes até nós mesmos, professores, temos dúvidas, porque a nossa educação, na graduação, esse tema é um tema pouco tratado. Então, a dificuldade de você achar, às vezes, um material didático adequado para você utilizar em sala de aula, tudo isso faz com que fique uma nuvem de fumaça, assim, quase uma coisa que todo mundo fala, mas ninguém fala com conteúdo, com conhecimento de fato. Então essa lei vai contribuir muito para a construção de conhecimento, também para que você faça com que os mitos que existem sobre racismo ou não, sobre descendência negra, sobre a própria África, o que é o continente africano, o que são os africanos, para que esses mitos deixem de existir, caiam por terra.